a seguinte, é a questão do significado das palavras, né? Então vamos falar de como a gente pode recuperar, de certa maneira, o significado real de uma palavra flexionada. A gente não quer, por exemplo, menino e menina, talvez para a gente que a gente só queira classificar como uma pessoa, né? Então a gente tem essas decisões de que palavras a gente vai considerar a flexão e não vai considerar a flexão, né? Então o objetivo geral do stemming e da lematização, a gente vai ver a diferença, né, é eliminar a flexão da palavra, tá, para garantir o significado dela mais puro. Tá? Só que a flexão podem ser várias, né? Então eu peguei aqui não só em português, mas em várias linguagens. Em português algumas não existem, tá? Então a gente tem de modo, por exemplo, aquela coisa lá do verbo, né? O verbo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, né? Então o modo, existem vários modos nas línguas, né? Em português acho que só existem 3, né? O interessante é quando você fala das promessas, né? Então esse deôntico ele é subdividido, né, em comissivo, quando você promete algo, diretivo, quando você dá um maior, volitivo, quando você quer dar uma ordem, e eles se dividem também, eu acho que sobre o que está acontecendo agora. Existem modos sobre o que está acontecendo agora e modos sobre como eu quero que o mundo seja, né? Ok. Pode variar no tempo, voltamos aos verbos, também presente, pretérito, futuro, não futuro, não existe em português, né? Voz ativa, passiva, reflexiva. Aspecto, né? Você lembra do presente, como é que é? Pretérito perfeito do indicativo, né? Significa que é o passado, uma coisa que acabou no passado, no indicativo, que eu nem sei o que significa realmente, né? Caso, né, que se aplica muito a sujeito, dativo que recebe a ação, locativo sobre o lugar, né, acusativo, quando está determinando alguém, né? Pessoa, vocês estão acostumados a primeira, segunda pessoa, do plural, singular, né? Mas pode existir dual, trial, quadral, alcal. Então existem essas várias línguas. As línguas têm várias flexões possíveis para os verbos, que são as conjugações, ou as declinações que se aplicam às outras palavras, né? Acho que ninguém aqui é mais velho que eu, então talvez ninguém tenha estudado latim, que eu também não estudei, mas seus pais, talvez, ou seus avós, possam falar, né, de ter estudado latim e ter a declinação da palavra, né? Então, quando o sujeito sofria ação, ele acabava de um jeito diferente de quando ele fazia a ação. Então, existem 2 processos. Um processo é o de stemming, onde a gente vai procurar o radical da palavra, uma simplificação que signifique algo. Tá? Basicamente, a gente vai tentar cortar, se a gente souber todas as regras, a gente pode ter um dicionário com todos os cortes, né? Porque a gente não está interessado. Por exemplo, as variações de gênero, ou as variações de número. Então, cortar todos os S's no final da palavra acaba com todas as variações de um número causadas pelo S. É claro que você vai perder lápis, vai virar lápis, mas não tem importância nenhuma isso, né? Mas existem outras formas de plural também que você pode corrigir, né? E a lematização, que ela busca... Então, a radicalização, a stemming, ele busca, né, uma heurística, normalmente, ou uma tabela de conversões, onde você está querendo um símbolo para aquela palavra, para aquele conceito. Na lematização, você quer a raiz morfológica da palavra. Então, você precisa de dicionários ou aprender a fazer isso. Tá? Então, na verdade, o stemmer ou o lematizador ele pode ser por truncagem. Aí você tem o algoritmo lá de Loveness, que é original, de Porter, que é o que faz mais sucesso, e outros. A gente vai mostrar uma lista de algoritmos em português aqui. Estatístico, que você pode aprender, na verdade, tanto truncagem quanto lematização, né? E mistos, né? Flexões e derivações é por dicionário, né? E o outro, baseados em corpos, é uma lista. Tá? Para ver a comparação de alguns stemmers, eu peguei essa imagem aqui do livro, de um dos livros, não, de um site. Então, você tem aí um texto simples, né? Em inglês, tratado com três stemmers diferentes. Vê que a regra deles é variada, né? Não é igual,
porque o stemmer ele não precisa achar uma coisa que todo mundo concorda, que é a raiz morfológica. Lá, já a lematização, né, a lemmatization, precisa. Eu não estou interessado muito em lematização, tem algoritmos de estimação que você pode usar, mas eles são regras, né? Mas eu acho bem interessante olhar os algoritmos de stemming, tá? Se vocês quiserem fazer. Existem vários métodos, né? E o stemming é uma conflação, ou seja, ele pega palavras diferentes e coloca no mesmo significado. Eu vou pegar deixa eu pegar aqui um exemplo. Agora só estou pensando em casamento, que é muito ruim. Mas eu posso pegar um verbo conjugado, né? Eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos. Eu vou pegar tudo isso e botar em fare. Fare. Tá? Mas não vou botar em fazer. Né? Porque eu não tenho isso. Eu vou truncar. Né? Eu não vou. Se eu tivesse uma lematização, eu podia pegar tudo isso e botar em faz. E eu saberia, não. Fazer é um verbo do substantivo que faz é o mais importante, né? O R é só uma terminação típica do português. Então eu vou pegar todos os conjugados e vou botar em faz. Né? Ou botar em fazer mesmo. Ok. Uma regra. Né? Aqui não, aqui a gente está cortando de modo automático e a gente está querendo cortar o sufixo e o prefixo são os afixos, então a gente quer limpar o que vem antes e vem depois do que eu estou interessado, né? E cortar o máximo possível. Né? Então tem essa regra do longest math. E o algoritmo de Porter, que é o mais famoso, a gente vai ver como é feito. Né? E aí existem outros, né? Um bem simples é table lookup, quer dizer, você tem uma tabela, olha e troca. Então lá vai ter, por exemplo, todo o verbo fazia, né? Faria, façamos, faremos, está tudo lá, mano. Ó, troca tudo isso para fazer. Está na tabela, é isso que você vai fazer. Né? Ok. Outra regra podia, não, eu quero os 5 primeiros caracteres. Toda palavra vai cortar os 5 primeiros caracteres. É ruim porque tem o prefixo ante, né? Então a gente fica sem saber e tal. Né? E outra coisa é eu expandir a consulta. Você botou lá faria, eu vou botar todas as variações do fazer lá na minha consulta, crescer a consulta pra caramba. Tá? Se você botou menino, eu quero botar menina, eu vou botar na consulta menino e menina. Né? É uma expansão de consulta. A expansão de consulta, às vezes, ajuda a achar mais coisas. Né? Mas talvez atrapalhe. Por exemplo, às vezes, quando eu vou lá e eu quero buscar um filme sobre o menino que perdeu a mãe e virou o Batman. Né? Então eu vou botar lá. E não é a menina, porque a menina virou a Batgirl e eu não quero o filme da Batgirl. Então algumas coisas a gente pode não querer fazer essa conflação. Regras genéricas, por exemplo, substituir as regras de plural, né? Essa em português. Né? É fácil, isso aí você não perde muito. Gente, mas o lápis aí vira lápis. E lápis não é lápis. Azar, é um artefato negativo do algoritmo, mas tudo vai continuar funcionando para você. Né? Também eu posso fazer um shallow parsing, né? Uma análise gramatical leve, e descobrir coisas do tipo, casa aqui é verbo, então ele é casar, e fazer a substituição. Casa aqui é substantivo, vira casa. Casamento vira casa ou casar, eu tenho que escolher, né? Provavelmente vai virar casar, né? E por aí afora. Né? Regras de lematização, né? Ou normalização também se chama, normalização de novo na língua. Tem sempre uma forma normal, né? Que é a forma singular masculina, né? Então é isso, né? A gente bota os verbos conjugados no infinitivo, substantivo singular masculino, e corrige variantes e erros. Tipo berinjela, que não é nem tem variante, né? Em J e em G escolhe. Não, vai ser só em J no meu banco. E acontecem coisas estranhas. Por exemplo, se eu escrever, se tu casas comigo, nossas casas serão vendidas e teremos uma cama de casal, né? Primeiro, nem tem se você, não sei que eu botei sem querer, né? Vai ser casar, casa, ser, vender, ter, cama, casal. Porque eu vou tirar o ser, vou tirar o tu, né? Vou normalizar, vou tirar o comigo,
vou tirar o nossa, tudo isso é palavra que existe muito, né? Stop words. O serão eu converto para ser, né? Vendidas para vender, né? Teremos é ter, uma sai, cama é uma palavra, de sai. Então eu perco o significado, né? Mas existe até línguas que falam mais ou menos assim, né? Você tem que supor as outras coisas, ou então falam passado, futuro, tem uma palavra que significa que é futuro, casar, então você sabe, é futuro do casar. Como eu estou falando com você, é nessa conjugação. Né? Então tem linguagem com a gramática mais simples, né? Aquela coisa do Tarzan falando na selva, tem linguagem que tem a gramática mais simples, e tem linguagem que tem a gramática mais complicada, com declinação, que não tem em português, por exemplo, né? Que em alemão, em latim, tem declinação. Os algoritmos de stemming, quando usados, eles mostram que eles podem afetar o desempenho mal ou bem. Então, é aquela história, eles não têm a menor ideia do que vai acontecer no seu problema, né, e vocês vão ter que testar nas suas teses. Né. Mas a gente sabe que os automatos são tão efetivos quanto as tabelas, né, e têm desempenho semelhante. Então, basicamente, você tem dois grandes algoritmos para escolher em inglês, tabelas explícitas, né, ou algoritmo de Porter. O algoritmo de Porter é uma heurística, tá? Que o Porter tirou da cabeça, né? Ele tenta pegar o melhor radical, né? E funciona para quem sabe bastante inglês e para quem sabe pouco inglês. Né? Então ele vai tentando tirar os finais, né, do inglês. Tá? Você tem, nesse site aqui, você tem algoritmo de Porter para várias línguas, tá? Inclusive para o português. E várias linguagens de programação também. Ou só linguagem de comércio, não sei. Então, agora estou em dúvida. Então, basicamente, o que ele faz? Ele remove plural, resolve alguns sufixos por padrão, tira para tirar. Aí ele vai chegar em umas palavras que algumas ficaram confusas. É como assim, ó, fiz isso, quero fazer as outras coisas, bom, mas agora eu cheguei numa coisa que algumas palavras são erradas. Então ele faz um acerto. Aí checa outros sufixos e aí tira a vogal final. Tá? Então, basicamente, ele tem umas regrinhas que tem essa notação aí. Então, por exemplo, uma palavra, se for no formato C, consoante, depois sequências de vogal consoante, você termina uma vogal, ele bota o M lá e ele vai saber o que fazer. Tá? Aí ele vai, sei lá, termina com S, contém uma vogal no stem, tem uma consoante dupla no final. Então, essas notações vão gerar regras. Então, a primeira regra é a seguinte, ó. SS vira SS. IES vira I. SS vira SS. S vira nada. Aí lá, se M for maior que zero, ED, tiro EE. Ou seja, se você aqui tiver pelo menos uma consoante, uma vogal, uma consoante e outra vogal, então você pode tirar o D do ED. Né? Se você tiver um stem que tem uma vogal no meio do stem, você pode tirar o ING e botar nada. Está até errado ali, né? O exemplo está até errado ali. E tem exemplos mais complicados aqui, né? Se você tem uma que termina em D, então você pode botar uma letra, né? Então, tanned, né? Você pode tirar tudo e vira ten. Remove plurais, então ele está fazendo isso. Une padrões com alguns sufixos, então, ó, relational vira relate, só regra básica, né? Se a palavra é grande o suficiente, esse M igual a zero significa se a palavra é grande o suficiente, então, bility, você pode botar ble, né? Ele mostra exemplos onde isso acontece. Né? Aí só umas especiais que ele vai trocar. Né? Ikate por ik, ative, né? Vai tirar, né? Coisas assim. Sufixos adicionais, vai tirar. ISM, por exemplo, a gente tira todos. Se tiver CM for maior que 1. Tem que ter uma palavra longa com consoante, vogal, consoante, consoante. Aí ele pode tirar o negócio. Né?
e depois, se termina em vogal, ele tira. Né? Então, esse algoritmo dá certo. Mas por que assim? Então, o cara propôs, fez experimentos, funciona, a gente usa hoje, funciona, e às vezes tem um efeito muito bom. Né? Aí a gente tem um algoritmo em português que é parecido com esse do UniCCH, né? Tá lá no site, Jacques Savoir, né? E que ele remove sufixos, normaliza o feminino para masculino, tira a vogal ao final e tira os acentos. Tá? Então você tem esse código em C, quem quiser, pode dar uma olhada aí, ou pode pegar direto do site, e é bem óbvio. Ele vai lá, ó, se a palavra for A para tirar acento, se a palavra for A com circunflexo, transforma em A. Né? Se a vogal final, ó, se o tamanho for maior que 3, vou pegar o lápis aqui. Se o tamanho for maior que 3, né? Aí eu vejo a última letra, né? Tiro. Se for A, E, O, eu tiro. Remove plural feminino. Né? Se o tamanho for menor que 3, acaba em S. E é ES, né? RES, ou RES, ou SES. Então eu tiro tudo. Doutores fica doutor. Daqui remove plural. E o feminino deve estar aqui em algum lugar a função. Cadê? Aqui está o remove feminino. Está aqui. Né? Se o tamanho é menor que 3 não acaba em A, retorna. Se o tamanho é maior que 6, acaba em inha, eu devolvo em ninho. Vê que nem está tratando de diminutivo. Então, algoritmo, vocês podem pegar, vão entender, pensado em cima das regras. Né? Aqui você tem uma tese da engenharia civil que ele faz mais coisas. Né? Ele vê se termina em S, reduz o plural. Se termina em A, ele reduz o feminino. Se não, ele reduz o aumentativo, depois reduz o advérbio, depois reduz o nome. Aí vê se sobrou alguma coisa. Aí, se não sobrou, ele reduz de novo ele reduz o verbo. Se sobrou, ele remove os acentos e acaba. Né? E aí, se não sobrou alguma coisa, ainda remove vogal. Então, tem a tese dessa é uma mulher, né, de 2004, que ela fez esse algoritmo aí lá na Cota. Não é ruim, não. O RSLP, esse aqui, né? Mas ela faz isso, exatamente, com regras interessantes. Tá? Cadê o negócio? Peraí que eu perdi, desculpa, gente. Aqui. Né? Ela tem 199 regras, né, que diz o seguinte, ó, o sufixo a ser removido é o ona. Tamanho mínimo do stem que vai sobrar, 3. Sufixo de substituição, ficou sufixo, né, ona. E exceção a carona, você não transforma em carão. Né? Então, essas regrinhas aí, você pode fazer um sistema que aplica essas regras, e eu acho muito interessante isso aí, vale a pena olhar. Eu tenho mais dados sobre isso, quem gosta de trabalhar com regras. O StemBR é outro tratador que tem essa arquitetura aqui, né? E é um pouquinho mais complicado, porque ele tem um tratador de exceção, aí depois tem um tratador prefixal e um tratador sufixal. Né? Então tem lá outra arquitetura ali que é interessante. Né? E o exceção são os verbos irregulares, coisas assim. Né? Também cada pessoa vai tratando de um jeito, né? E o português ele é mais complicado gramaticalmente que o inglês, né? Então tem mais algumas coisinhas a fazer. Né? E aqui no sufixo, ó, tirar o maior sufixo possível é que gera menos erros. Né? Então a lista está ordenada por tamanho. E o algoritmo é esse, né? Para cada palavra do arquivo, se a palavra é stop word, então o stem é a própria palavra, e bota no arquivo. Vê que o stop word aqui é o stop word para o stemmer. Né? Se a palavra é o verbo irregular, então acho infinitivo e cospe. Se não, eu vejo se inicia com um prefixo, né, tipo ante, e vejo se o stem da palavra está em exceção, senão eu tiro o prefixo. Se a sua brincadeira final for sufixo, então retiro o sufixo da palavra, né, e insere no arquivo de saída. Então é um algoritmo geral bem fácil
né, cada passo desse tem que ser feito. Né? A gente tem outros, né? O Orengo propõe esse aí, né? Que reduto Professor, plural. Fala. todos esses sistemas eles estão processando a palavra por ela mesma, né? Eles não levam em consideração a posição dela na frase, por exemplo, porque Não, no não lembro. português isso é importante, né? Onde a posição do termo na frase diz qual é a função sintática dele. E isso pode fazer diferença na hora de você saber se é um verbo, um substantivo ou algo do tipo, não? A resposta é sim, mas não. A questão é a seguinte: teoricamente faz diferença, na prática a conflação é pequena. Ou seja, o exemplo bom é casar e casa e casamento. Né? Vai tudo virar casa e você vai juntar, casar, ele quer casar com ela e ele quer comprar a casa dela. Ok? Na prática, isso não vai fazer diferença. Isso é que isso mostra. Tá? Porém, você pode fazer um shallow parser que descobre a classe gramatical e evitar essas coisas, tá? Esses caras, nenhum que a gente viu, que eu vi, faz, tá? Em português. Mas Tá bom, pode. entendi. Até seria um trabalho interessante de cadeira, por exemplo. Mas você que pediu para fazer outro, né? Mas seria um trabalho Na interessante de cadeira. verdade, Comparar os stemmers, que os algoritmos todos fazem comparar, ver o que acontece se faz um shallow parser, o que acontece, entendeu? no fundo, no fundo, o meu grupo ainda não fechou um tema não, professor. A gente ainda vai discutir. Pode ser um, sim, vamos colocar na lista aqui e analisar. Né? Fica aí a proposta para fazer faz uma revisão rápida aí dos stemmers que existem em português, aí roda todos eles são programas fáceis, né? E aí se eu pensar, né, com shallow parser, cria diferença e tal. Não sei como vai fazer a avaliação final, dá para fazer uma comparação do resultado, mas mais legal seria a avaliação final como que usasse ele. Talvez num algoritmo simples de aprendizagem de máquina bayesiano, um exemplo que já todo mundo já tem, entendeu? Uma base de dados conhecida que se sabe o resultado, né? Pode ser. Pode ser um trabalho legal, porque eu nunca vi comparação dos sistemas brasileiros, não. E aí tem um fórum que é o que são o pessoal, o Congresso Brasileiro o português. Né? Tem um Congresso Brasil e Portugal de linguística computacional que poderia ser interessante tentar mandar para lá. Nas línguas que tem declinação deve ser mais fácil até fazer isso, né, professor? Porque normalmente as palavras levam alguma marcação de qual é a função delas, né? Mais fácil usar o shallow parser para descobrir, né? Isso. Mas é mais difícil fazer o stemmer, porque você tem que olhar os substantivos, tem mais marcações. Porque o problema é que essas demarcações elas vão sempre criando pequenas variações, né? Por exemplo, nem todo plural é botar um S no final, tá? Né, Então, e com certeza vai ter dificuldade também, né? Que, por exemplo, tem língua que você gera tipo a mesma forma em casos diferentes, a palavra sai igual, tipo o artigo der no alemão, que acho que no dativo é igual no nominativo, uma coisa assim. Mas pelo menos deve ter mais dica, né? Sei lá, eu fico com essa impressão. não sei muito, porque não sei. Eu, eu fico pensando aqui. Tem coisa. Vou fazer vou vir para outro caminho e dar um exemplo, né? Em francês, né? O verbo, todas as conjugações são diferentes, mas você fala ela do mesmo jeito. Né? Então você lê igual na língua, mas você escreve diferente a pessoa e o tempo. A pessoa e o. Como é que é? A pessoa e o. Não é o tempo, não. A primeira pessoa do plural do singular. A pessoa e o número. Né? Só muda da primeira pessoa para as outras. Né? Então você fala igual. E aí tem essa questão também. Uh, quando bota tratamento de som no meio aí, que a gente não está nem falando, né? Mas confunde também um pouco. Então, as coisas confundem. Então, esse aí do Orengo, ele é famosinho, tá? E fala plural, feminino, advérbio, aumentativo, diminutivo, formas nominais, terminações verbais, vogal temática e acenso. Vê que essa ordem
né, é mais ou menos o acento no final, eu não sei porquê. Talvez por causa do ão, né, para aproveitar o ão, que é uma informação muito importante, o ão, né? Mas eu puxaria no início. Né? O Sérgio Rodrigues, ele fez uma tese que analisava texto, uma tese de doutorado, e ele propôs um stemmer novo. Tem uma tese de mestrado que eu tomei dessa mesma época, depois que o Sérgio ajudou a orientar, que propõe uma melhoria, eu acho, né? E esse site aí que eu botei lá no, que é o da UNICH, né? Acho que é Neuchâtel University, Universidade de Neuchâtel, mas não tenho certeza, pode ser de outra cidade, tem várias linguagens lá para vocês usarem. Tá? Então, eu acho que a ideia aí é vocês, pelo menos, tentarem no exercício, né, usar um sistema desses pronto, pré-fabricado, né, e ver o que acontece. Se eu indexar com ou sem isso, né, principalmente as stop words, porque vocês têm que tratar as perguntas. Okay? Então, ao tratar as perguntas, vocês vão ter palavras que não são boas para vocês. Né? Então, não é nem tanto pela indexação, mas sim como uma solução de limpar a pergunta do que vocês não querem. Lembrando que responder pergunta é um problema mais avançado do que busca. Aliás, é um problema bem mais avançado do que busca em Information Retrieval. Tá? Temos desafios de responder pergunta. Então, não tentem entrar por esse caminho. Não é nossa intenção é pegar das perguntas as palavras mais interessantes para vocês. Tá? Ou os lemas, ou os stems. Na verdade, os stems, os radicais mais interessantes para vocês. Ok? Então, por hoje é só. Acabando a gravação aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta...